Vamos resolver então nosso segundo exercício da unidade 6, que é a unidade sobre barras solicitadas axialmente. Esse exercício tem como enunciado o seguinte: determinar a tensão normal máxima e o deslocamento do ponto de aplicação da força axial. São dados do exercício módulo de elasticidade E igual a 20.000 kN por centímetro quadrado e área da seção transversal A igual a 0,8 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a nossa estrutura. Então, é uma viga, né, um eixo biengastado com uma força concentrada aí na posição B. A área, como foi lido no enunciado, vale 0,8 centímetros quadrados. Então, o primeiro passo para a resolução do nosso exercício vai ser desenhar o diagrama de corpo livre. Então, vou desenhar aqui em cima o diagrama de corpo livre. Vou fazer menorzinho, mas indicando a mesma estrutura ali, ó. Então, a gente tem aqui na seção B, vou indicar aqui a seção B, a gente tem uma força concentrada de quanto? De 40 kN. Bom, o que mais que a gente tem neste problema? Bom, se tem aqui um engaste, na hora que a gente retira o vínculo, aparece uma reação de apoio. Eu vou chamar aqui de RAX. E aparece também uma reação de apoio do outro lado, que eu vou chamar de RCX. Então, a gente fica com isto que está indicado aí. Este, então, seria, né, o diagrama de corpo livre do nosso problema. Deixa eu só indicar aqui as dimensões para que ele fique completo. Nós não vamos precisar, mas para ficar completo, o diagrama de corpo livre tem que ter aqui as dimensões indicadas. Então, aqui seria 3 metros e aqui seriam 2 metros. Este daqui é nosso diagrama de corpo livre. Bom, o que a gente vai perceber? Nós vamos perceber que existem duas incógnitas e existe apenas uma equação de equilíbrio não redundante, que é somatória de forças na direção do eixo X. Vou até indicar aqui o eixo X. Vamos orientar o eixo X, ó, da esquerda para a direita. Então, vamos colocar aqui nosso eixo X, ó. Então, nosso eixo X, da esquerda para a direita. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber que é uma estrutura estaticamente indeterminada e ela é uma vez hiperestática, porque existem duas reações de apoio e a gente vai ter apenas uma equação de equilíbrio. Então, vamos tentar encontrar aqui as reações de apoio, primeiramente aplicando as equações de equilíbrio. Então, vamos aplicar aqui as equações de equilíbrio. Então, de equação de equilíbrio aí não redundante, a gente tem somente, ó, somatória de forças na direção X igual a zero. O que a gente vai ter aí, ó? A gente tem menos RAX menos RCX mais 40 igual a zero. O máximo que eu posso fazer é isolar uma das incógnitas, ó. Optei isolar aqui RCX e dizer que ela é igual, então, a 40
menos RAX. É o máximo que a gente consegue. Então, a gente tem aqui uma equação e apenas uma equação e duas incógnitas. Bom, então, para agora nós conseguirmos, obter essas reações de apoio, nós vamos precisar de uma equação adicional, que é uma equação de compatibilidade. Para a gente obter a equação de compatibilidade, a gente precisa dos esforços solicitantes. Então, tudo isso a gente está fazendo para encontrar as reações de apoio. Então, eu vou colocar aqui, agora a etapa de encontrar os esforços solicitantes. Bom, como é mesmo que a gente fazia para obter os esforços solicitantes? Bom, a gente usa o método das seções. E a gente vai olhar para cá, vai ver que tem uma força concentrada, eu preciso de um corte antes e um corte depois. Então, vamos fazer exatamente isso, um corte antes da força de 40 e um corte depois da força de 40, Um corte fictício, uma seção hipotética. Vou chamar aqui de corte 1 e vou chamar aqui de corte 2. E a gente vai justamente, aplicar agora esses cortes e avaliar o que acontece. Então, vamos aqui para o corte 1. O corte 1, ele vai valer do trecho de A até B, concordam? Então, ele vale, se eu considerar ali o eixo X, ele vale de X menor ou igual a 0 até X menor ou igual a 3. Então, vale de 0 até 3, vale para o trecho AB. Então, vamos colocar aqui, Vamos desenhar esse corte olhando a porção da esquerda. O que a gente tem? Tem aqui um pedacinho de liga. De um lado vai aparecer quem? Vai aparecer a nossa força aqui, nossa incógnita RAX. E do outro lado vai aparecer o esforço solicitante. No caso, só aparece o esforço solicitante normal. Eu já coloco ele nessa posição, que ele é maior que zero, tracionado. Coloco na posição positiva. Essa distância aqui, é a distância até a nossa seção S, a nossa distância X. Fazendo isso e aplicando aqui, somatória de forças em X igual a zero, o que eu chego? Bom, essa é bem fácil, eu chego com o esforço normal nesse trecho, que é o trecho AB, ele é igual a RAX. Então, o esforço normal no trecho AB vale exatamente RAX. Vamos para o próximo corte, vamos para o corte 2. Vou fazer aqui do ladinho. Corte 2. O corte 2 vale, então, para o trecho BC. Ele vai valer, então, de x igual a 3 até x igual a 5. Então, vou colocar aqui, de 3 até 5 metros. O que agora vai aparecer pra gente? Vai aparecer tudo isso. Eu tenho um trecho da barra, aparece a força de 40 concentrada e finalmente o corte. Então, vamos desenhar aqui, Aqui tá o mesmo RAX, que é a nossa incógnita. Vai ter aqui na seção B aparecendo a nossa força concentrada de 40 kN. E aqui está o nosso corte fictício, nosso corte 2, Então, é isso aqui que a gente tem. Bom, vai aparecer para restaurar o equilíbrio um esforço solicitante, que é o esforço normal, maior que zero. Então, vamos aplicar agora, nesse corte genérico aí no trecho BC, vamos aplicar as equações de equilíbrio. A mesma, a única que não é redundante. Somatória de forças em X igual a zero.
O que eu vou ter agora? Ó, se eu considerar positivo da esquerda para a direita, eu tenho, então, o valor de N positivo mais 40 menos RAX igual a zero. Isolando o N de que trecho? Agora do trecho BC. Já vou até colocar aqui, ó, NBC. É igual a quanto? É igual a RAX menos 40. Então, esses aqui foram os valores dos esforços solicitantes que a gente encontrou para os dois trechos. O que nós devemos fazer agora? Agora, nós vamos para a equação de compatibilidade. Então, vamos lá aqui, ó. Equação de compatibilidade. O que é isso? É uma equação que vai, relacionar os deslocamentos da nossa estrutura para que a gente possa ter aí uma equação adicional. O que a gente pode considerar aí como equação de compatibilidade de deslocamento? Olha, a gente pode ver que o ponto A é uma extremidade fixa e o ponto C também é uma extremidade fixa. Então, o deslocamento relativo de A em relação a C, ele deve ser zero. Então, eu vou escrever exatamente isso, ó, ΔL de AC deve ser igual a zero. Bom, e a gente vai lembrar, olha, a nossa equação que a gente desenvolveu na aula, ela só vale para os trechos onde eu tenho normal, módulo de elasticidade e áreas constantes. Como aqui eu tenho dois trechos, onde o esforço solicitante varia, eu vou ter que aplicar isso. Então, ó, para a gente encontrar ΔL de A em relação a C, eu tenho que fazer ΔL de A em relação a B mais ΔL de B em relação a C. Isso daqui eu estou falando que tem que ser igual a zero. A gente vai impor isso daqui. Então, como que ficaria escrever isso? Ó, ΔL AC vai ser igual ao esforço normal no trecho AB vezes o comprimento do trecho AB dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área, que é constante aí para toda a barra, mais normal no trecho BC vezes o comprimento do trecho BC dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área igual a zero. Então, é essa a equação que a gente vai montar. Então, vamos escrever? Olha só, quem que é o esforço normal no trecho AB? Vale RAX. Então, vou escrever aqui, ó, RAX. O comprimento do trecho AB, vamos colocar tudo em centímetros. Então, vale 300 centímetros. O módulo de elasticidade é 20.000 kN por centímetro quadrado e a área é 0,8 centímetro quadrado. Mas, quanto que vale o esforço normal no trecho BC? Está indicado aqui, ó. Vale, então, RAX menos 40 vezes agora o comprimento, que é 200, dividido também pelo módulo de elasticidade, que é o mesmo, vezes a área, que também é a mesma, é igual a zero. Bom, é só a gente resolver essa equação, Fica fácil, porque esse valor aqui de baixo a gente pode desconsiderar, vai ficar só a parte aqui de cima. Resolvendo isso, pois vocês testem aí para conferir, quanto que dá? A gente chega no valor de RAX igual a 16 kN. Então, tudo isso foi só para a gente chegar no valor das reações de apoio. Bom, se a gente sabe isso, a gente pode ir lá substituir isso aqui nesta equação, na equação que relaciona RAX e RCX e encontrar o valor de RCX. Então, ó, RCX vai ser igual a 40 menos 16. Então, eu tenho aqui RCX
igual a 24 kN. Então, tudo isso que a gente fez aqui foi para o cálculo das reações de apoio. Encontramos aqui, então, as reações de apoio. Para uma estrutura hiperestática. Então, agora, o que ficou faltando? Bom, o exercício, né, ele pede ainda que a gente calcule qual que é a tensão normal máxima e o deslocamento neste ponto B, né, o ponto da seção B. Então, nós temos que fazer isso. Só para finalizar, né, aqui como a gente obteve valores positivos, significa que a gente acertou o sentido das nossas reações de apoio. Então, vamos para a próxima etapa, que é a etapa das tensões e deslocamentos. Então, eu transportei os resultados que a gente obteve ali na página anterior para essa página, né? Então, tá aqui a nossa barra, está indicado também os esforços solicitantes por trecho, né? Então, no trecho aí, AB, a gente obteve um esforço solicitante de 16 kN positivo e no trecho BC, 24 kN negativo. Então, agora a gente vai para o cálculo das tensões normais, finalmente. Então, tensões normais. O que a gente vai calcular aí, então? Vamos calcular a tensão para o trecho AB e para o trecho BC. Então, vamos lá. Ó. Trecho AB. Vai ser o quê? A tensão sigma AB é igual ao esforço normal no trecho AB dividido pela área. Então, eu chego aí, ó, em sigma AB igual a quanto? Igual a 16 dividido pela área, que no enunciado foi dado como 0,8. Nisso, a gente chega em 20 kN por centímetro quadrado. Nesse caso, é uma tensão de tração. Agora, no trecho BC. No trecho BC, a gente vai usar o esforço normal no trecho BC dividido pela área. O que a gente tem, então, no trecho BC? Tem agora 24 dividido por 0,8. Isso deu pra gente uma tensão de menos 30 kN por centímetros quadrados, que é uma tensão, então, de compressão. Bom, então, nós obtivemos aí as tensões. Se no enunciado pedia pra gente a máxima, né, não perguntava se era máxima de tração ou de compressão, essa daqui a gente pode indicar como sendo o valor máximo. Bom, então, agora, vamos para os deslocamentos. O que o enunciado pede? O deslocamento do ponto de aplicação da força. Então, vou escrever exatamente isso aqui, ó. Deslocamento no ponto, né? O do ponto de aplicação da força. Então, o que a gente vai ter? Olha só, pelo sentido da força aplicada, né, observa-se que o deslocamento longitudinal deve ser da esquerda para a direita. Os pontos de qualquer seção se deslocam sempre em relação a uma posição fixa. Como nessa barra, né, a gente tem uma barra biengastada, o deslocamento pode ser calculado tanto em relação a A como em relação a C. Então, olha só o que vai acontecer. Vou fazer uma figura para a gente conseguir entender melhor. Vou reproduzir aquela figura mais uma vez.
Bom, então, vamos supor que o nosso ponto B, né, esteja aqui é a nossa seção B, seção A, seção B e seção C, né, de acordo aí com os comprimentos. Então, aqui é a nossa seção B, que é a seção onde eu tenho a aplicação justamente da nossa força de 40 kN. O que acontece? Bom, pelo sentido da força, né, vai haver um deslocamento da esquerda para a direita. Então, na seção B, os pontos da seção B, eles vão passar por uma nova posição, que eu indiquei aqui com essa linha tracejada. Então, essa linha tracejada quer dizer exatamente isso, ó. Aqui na linha tracejada, eu tenho a posição final dos pontos da seção B. Então, eu vou ter aqui, ó, eu posso calcular um valor de ΔLB. E ele pode ser tanto em relação a A quanto em relação a C. Então, vamos fazer das duas formas para vocês verem a diferença. Então, eu posso fazer, ó, em relação a A. O que eu vou ter em relação a A? Ó, então, eu vou copiar um pedacinho de novo da estrutura aqui para vocês verem, olha só. Então, aqui tem a seção A, né? E aqui tá a seção B. O que acontece com os pontos da seção B? Eles passam para uma nova posição aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o valor que a gente vai calcular, que é o ΔL de A em relação a B. E aqui vai estar aplicado o nosso esforço solicitante de 16 kN. Então, olha só o que a gente observa. Então, vamos fazer, ó. ΔL de AB é o próprio deslocamento de B, porque a posição A é fixa. Então, eu tenho só aplicar aqui, ó, o esforço solicitante é 16, o comprimento do trecho é 3 metros, então eu vou usar 300, dividido pelo módulo de elasticidade que foi dado aí como 20.000, vezes a área, que é 0,8 centímetros quadrados. Fazendo essa conta, eu chego aqui em mais 0,3 centímetros. O que significa esse mais? Significa um alongamento no trecho AB, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, alongamento no trecho AB. Significa que os pontos da seção B, eles foram da esquerda para a direita, alongando o trecho AB. Agora, vamos ver em relação a C. O que a gente tem em relação a C? Agora, a gente vai fazer a figura ao contrário, né? O outro trechinho ali, ó. Então, eu tenho... um pouquinho maior aqui. Aqui a nossa seção C. Aqui vai estar a nossa seção B, da mesma forma que eu tinha indicado lá, né? Que era a seção B, aqui é a seção B. O que vai acontecer agora? Olha, os pontos, eles vão seguir a mesma ideia que estava lá, ó. Eles vão para essa posição final. E aqui vai estar atuando o esforço solicitante que a gente calculou, de 24 kN. Eu coloquei a setinha entrando porque é de compressão, ó. Tá indicado ali no desenho. Então, vamos calcular agora, ó, ΔL de quem? De B, de novo, que eu quero saber, mas agora ΔL de B em relação a C. Como é que fica? Bom, agora o esforço solicitante nesse trecho é esse aqui, ó, é menos 24. O comprimento é 200, tudo está indicado ali na figura.
dividido pelo módulo de elasticidade que foi dado do exercício, 20.000 kN por centímetro quadrado, vezes a área de 0,8 centímetros quadrados. Se fizer essa conta, a gente vai chegar em menos 0,3 centímetros. Bom, o que significa isso? Significa que agora a gente teve um encurtamento, né? Encurtando, então, o trecho BC. De modo que um trecho se alonga e o outro trecho encurta, né? Na hora que a gente junta tudo isso, a nossa barra está em equilíbrio, como a gente gostaria que estivesse. Então, tá tudo certo na nossa resolução. Então, para responder aí o problema, né, que perguntava qual que é o deslocamento do ponto de aplicação da força, qualquer uma das respostas é válida. Então, 0,3 centímetros, né, da esquerda para a direita, se eu estiver pensando no trecho AB, ou menos 0,3 centímetros, agora da esquerda para a direita, encurtando o trecho BC. Então, vou colocar aqui como resposta, só para ficar bonitinho, né, uma resposta final. Então, se eu considerar, né, o trecho AB, eu tenho como resposta mais 0,3 centímetros da esquerda para a direita. Então, nesse caso, alongando o trecho AB. Escrevo isso ou posso pôr a resposta menos 0,3 centímetros, que agora é da esquerda para a direita, encurtando o trecho BC. Então, qualquer uma das respostas aí estaria correto, certo? Obrigada!